Olá, meus irmãos. O objetivo desse vídeo é contar uma história. Uma história de 3 jovens. A Isabela, a Giovana e a Micaela. Essas 3 jovens são muito conhecidas daqui do pessoal da Igreja Presbiteriana Central de Passos, porque elas estão conosco desde a infância e nos encantaram com as suas vozes. Elas têm, desde aquela época da adolescência, um conjunto vocal. E esse conjunto, as vozes muito afinadas, as vozes muito bonitas, elas foram saindo aprimoradas pela formação de uma banda. E, inclusive, a Micaela já até participou por 2 vezes do The Voice, ali na Rede Globo. E eu via uma maturidade espiritual naquelas meninas que não é própria para a idade delas. Eu fiquei impressionado com isso. Fui procurar pedir uma reunião com elas para descobrir o que estava acontecendo, quem que preparou essas meninas. E, logicamente, me falaram que foram os seus pais. Então, agora, nós vamos oferecer para vocês uma história rápida dessa família, que tanto me impressionou, que eu acredito que vai impressionar vocês também, porque é uma história que merece ser contada e merece ser avaliada pelas famílias da nossa igreja e por outras tantas famílias que esse vídeo puder chegar. A paz do Senhor Jesus, é grande alegria poder falar sobre educação, especialmente sobre a educação cristã, que reconhece o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com Jesus, né? Porque Jesus ele foi um educador nato, desde a mais tenra idade, e durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Ele tratou da educação, ele conversou com intencionalidade, porque ele queria para a gente um caminho mais que excelente. E eu tive o privilégio de começar a lecionar muito nova, eu tinha 17 anos, e eu já tinha na sala de aula algumas crianças cristãs, evangélicas, e eu pedi que levassem livros que gostariam de ler, de treinar a leitura, e aquelas crianças me levaram um Novo Testamento. Foi muito impactante na minha história, de ver crianças já vivendo num contexto onde a palavra de Deus estava inserida, eles estavam sendo educados naquela preciosidade. Naquela mesma época, eu ainda muito jovem, nós passamos por um milagre na nossa casa, na nossa família. A minha mãe recebeu uma cura. E uma pessoa também começou a discipular a nossa família para a glória de Deus, na palavra de Deus. A mamãe foi curada, tivemos já os primeiros contatos, fomos tendo conhecimento acerca do reino de Deus e logo me casei. E passamos alguns anos sem ter filhos e fui em uma consulta médica. O médico me disse da impossibilidade de ter filhos devido a um diagnóstico de anovulação crônica. E passamos mais alguns tempos, eu e meu marido, até que, através de oração, de humildade, de busca de Deus, né, mais um milagre veio marcar a nossa trajetória, que foi então a possibilidade, né, da vinda da Isabela. Eu me engravidei e eu pedi a Deus, assim como estava me dando aquela criança, que também desse o nome dela em sonho. E Deus revelou através de uma irmã que estava vindo então aquela garota chamada Isabela, que significa consagrada a Deus, para completar a nossa família. E Deus foi misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, como Ele sempre foi com todos nós, né? E eu fui abençoada também, posteriormente, com a Giovana e com a Micaela, que são frutos, que são presentes de Deus na nossa família. Aí veio o desafio, né? Como educar essas crianças nesse mundo que nós vivemos, como colocar elas no temor desse Deus grandioso, autor da vida, fazendo tantos milagres, e a gente reconhecendo aquele senhorio de Jesus. Então só tinha um caminho, que é a palavra de Deus. Eu, como pai da Isabela, da Giovana e da Micaela, eu procurei estar
em todos os momentos na vida delas. E eu trabalho em turno e sempre procurei trocar o horário para estar com elas nos deveres de casa, e sempre tive na minha mente e no meu coração Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala para que nós tenhamos o mesmo sentimento de Jesus Cristo, que como Deus, ele não se colocou dessa forma, mas ele se esvaziou de si mesmo e se fez servo. E assim também foi a forma como os nossos pais nos ensinaram durante a vida e principalmente ali nos primeiros anos, eu principalmente como a primogênita, como a irmã mais velha, a cuidarmos uns dos outros. E assim eu pude participar também na educação das minhas irmãs, estar com os meus pais, orientando e cuidando e ajudando. Eu sabia que eu poderia ser luz, não somente fora da minha casa, mas também ali dentro, com aqueles que eu mais tinha contato, com aqueles que eu amava tanto, com as minhas irmãs, que em quase todos os momentos estávamos juntas, fazendo as coisas juntas, brincando juntas, e assim nós fomos ensinadas a tratar um ao outro com respeito e também a participar, a sermos coparticipantes da educação de cada um dali de casa. Os nossos pais, eles sempre trabalharam fora da nossa casa e as jornadas de trabalho dos dois eram longas e mesmo assim, mesmo trabalhando tanto, eles deixaram marcas nas nossas vidas e sempre procurando deixar os valores do reino e aplicar o que nós havíamos sido ensinados na igreja, o que havíamos sido ensinados ali dentro de casa também, mas com uma educação prática, com ferramentas que nos faziam viver, não somente dentro das nossas casas, mas da nossa escola, em outros ambientes em que nós tínhamos oportunidade de participar, e assim foi a nossa trajetória. Mas esse sentimento de sermos devedores uns dos outros, esse sentimento de suportar uns aos outros em amor, sempre foi muito forte, sempre ficou muito claro para o que os nossos pais nos conduziram e principalmente para o que a Bíblia nos fala, porque a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé e de prática, e assim nós pudemos viver durante todo esse tempo. Bom, a palavra de Deus diz em Josué 4 que o Senhor ordena a Josué que ele enviasse 12 homens para que construíssem um memorial para que todas as gerações futuras que viessem àquele lugar após atravessarem o Rio Jordão, para que elas vissem que ali um povo de Deus havia passado. Através disso, eu posso concluir que na minha família, dentro da nossa casa, sempre eram colocados memoriais, seja nas paredes, nos nossos quartos, para que nós, ao olhássemos para aqueles memoriais, para aqueles versículos, para aquelas palavras, nós nos lembrássemos de Deus. Então foi assim, com esses memoriais, à luz da palavra de Deus, lá em Josué 4, que a nossa família foi construindo um lar segundo o coração de Deus. Então, como exemplo, eu trago os bilhetes que eram colocados nas paredes com versículos. Eu não posso me esquecer de Filipenses 4, em que a minha mãe sempre lia para nós, né? Tudo que é verdadeiro, justo, puro, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então esse versículo ele era inculcado em nossas mentes e sempre quando nós íamos fazer alguma coisa, nossa mãe nos lembrava, isso é verdadeiro, isso é justo, é puro, de boa fama, tem virtude, tem louvor a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E não apenas esse versículo, mas muitos outros que nos foram ensinados ali à noite, antes de dormir, no nosso cultinho doméstico, né? Algo muito simples, mas nós ficávamos ali ao redor da cama, minha mãe sempre ensinando, e também nós não podemos nos esquecer do nosso pai, sempre em oração por nós, antes de sair para a escola, e até hoje, antes de irmos à faculdade, sempre tem uma palavra do nosso pai, uma oração por nós, vai com Deus, Deus te proteja, Deus está ao seu lado. E nós víamos assim, então, esse exemplo de servos de Deus, servos falhos, fracos, pecadores, mas que estavam sempre buscando ser pessoas segundo o coração do Senhor, para nos ensinar segundo a Bíblia, segundo a palavra, que é viva e eficaz. Nós, como cristãos,
temos ainda o desafio de zelarmos e aplicarmos o nosso testemunho e a nossa vida diária de oração, de palavra, de testemunho do Evangelho fora do contexto família e igreja. É extrapolar os muros mais íntimos e ir para a sociedade, para a comunidade. É só nós olharmos para Mateus 28:19, que diz sobre a grande comissão. Nas últimas palavras de Jesus no livro de Mateus, ele aponta que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Não apenas aprendermos no contexto casa, igreja, mas sabermos que o nosso testemunho deve ser zelado e professado a outros corações. Posso ainda citar uma oportunidade vinda dos céus, um desafio, eu diria, que foi o The Voice Brasil. Naquele contexto de televisão, de um concurso musical, como aplicar o testemunho e o Evangelho de Cristo? Sim, nós temos grandes oportunidades. When Jesus walked, Jesus walked, when Jesus walked, wash my sins away. E como ensinou a nossa mãe, ainda pequenininhas, nós devemos pregar o Evangelho oportuno e inoportunamente. E assim foi. Lá posso contar de uma experiência, uma das mais lindas que tenho guardado no meu coração. Uma pessoa que, após uma das apresentações, chegou a mim e disse que estava voltando para os braços de Cristo. Como aquilo me alegrou, porque nós não fomos lá para representar o meu nome, o nome apenas da minha família, nós fomos para representar o nome de Cristo. E essa é a nossa missão. Onde quer que nós pisemos, onde quer que os nossos pés cheguem, que Cristo chegue antes de nós e que a mensagem dele seja propagada a muitos e muitos corações, para que a glória de Deus seja manifesta em cada vida, a começar pela minha e pela sua. Sabe uma coisa que sempre me impressionou na Bíblia? Foi a história de Daniel, lá na Babilônia, na época de Nabucodonosor. Ele e seus 3 amigos. E foi colocado para eles que eles teriam de se alimentar das iguarias oferecidas pela cozinha do rei da Babilônia. Eles foram capazes de recusar aquelas iguarias. E aquilo me impressionou muito porque eles eram muito jovens. E como é que eles conseguiram fazer frente a uma oposição à cultura do rei da Babilônia, uma situação de poder muito grande ali, e eles foram capazes de fazer uma oposição e, de uma maneira muito sábia, eles não se deixaram contaminar por aquela cultura. Hoje, essa história de Daniel, para mim, já não me impressiona mais. O que nós temos aqui na nossa igreja? 3 Danielas. Elas são jovens, elas sabem muito bem separar o que é a cultura do mundo e o que é a cultura da igreja, que é a cultura do reino de Deus. Eu tenho certeza que se essas meninas estivessem vivendo naquela época, saberiam fazer do mesmo jeito como Daniel e seus amigos fizeram, porque elas têm uma fundamentação, um conhecimento da palavra de Deus, que não permitiria a elas que elas se dobrassem a essa cultura como elas estão fazendo hoje em dia. Elas sabem distinguir o certo do errado. Então eu estou convidando todo mundo para nos ajudar a participar da construção do novo colégio confessional presbiteriano de Passos. Venham fazer conosco corpo nesse colégio, venham fazer conosco corpo na escola dominical da nossa igreja, porque aqui na escola dominical vocês também terão uma base muito importante para a formação dos seus filhos. Muito obrigado.